Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso Conta Aí de hoje. E hoje nós vamos falar sobre propósito com uma convidada incrível, a Sandra Oliskovski. Sim, vocês vão adorar. Ela vai nos trazer dicas e para clarear o nosso propósito, ela vai trazer dicas para nos ajudar nesse tema tão, para muitos tão claro e para outros tão preocupante, certo? E eu quero também colocar para vocês que o tema foi escolhido porque várias pessoas sugeriram, então fica à vontade também você para sugerir novos temas para a gente trazer no nosso quadro Conta Aí, para eu buscar então esses profissionais maravilhosos para vir contar para a gente como funciona. E um outro motivo também que eu escolhi o tema propósito foi que para mim foi muito impactante, muito importante quando eu tive clareza do meu propósito. Antes, as coisas não andavam, os projetos não evoluíam. Sabe quando quem morou no interior ou né, sabe que quando fala em patinar, né? A coisa parecia que estava num barro e não andava e não evoluía. E aí, quando eu consegui definir o meu propósito, quando eu tive clareza dele, do que exatamente o meu propósito, as oportunidades começaram a aparecer, começaram a surgir situações, as coisas ficaram mais leve. Ficou tudo igual, mas ficou mais leve a tomada de decisões, ficou mais leve as ações. Então, vale muito a pena a gente ter a clareza do nosso propósito. E eu aposto para vocês que a Sandra vai nos ajudar com uma maestria fantástica a fazer isso, tá? Ela já entrou, eu vou convidá-la para entrar e ela que vai estar se apresentando então. E nós vamos ter uma tarde fantástica falando sobre propósito. Papel e caneta, que vai ter muita informação legal para vocês anotarem. E façam perguntas também, tá? Que a Sandra vai responder todas elas, né? Na medida que se ela não responder durante o diálogo, né? A gente vai... Questionando para ela. Olá! Oiê! Olá, Sandra! Tudo bem? Deixa eu acender essa luz aqui. Tá aí no escurinho. Parece que tá escuro. Tá escuro aí pra você? Parece que tá escuro, Sandra. Tá escuro, né? Deixa eu mudar o meu ponto de luz aqui. É que mudou a claridade externa. Tô aqui perto da janela. E aí eu tava usando até agora a luz da janela. Mas fechou o tempo. Fechou. Ah, isso acontece, isso acontece. Deixa eu ver se eu mudar pra cá, se melhora. Vamos nos ajustes. Vocês vão colocando aí também se o som tá legal, né? Como que tá a imagem, pra gente ter uma boa qualidade na nossa transmissão hoje e para vocês também não perderem o foco, né? Melhorou, gente? Tá melhor, Sandra. Tá melhor. Já Esse não tá tão... melhor aí. Esse tá melhor, tá horrível. É que acho que tem aquela luzinha ali atrás que tá... Vamos ver. Eu acho que ela que tá te... agora ficou um pouco melhor. Porque ela não compete com a claridade sua. Eu não tô enxergando nada. Aqui. Aí. Tá melhor? Legal. Melhorou um Sandra, pouquinho, seja mas nem muito tanto. bem. Mas seja bem-vinda, Sandra. O importante é o conteúdo que você vai trazer pra gente. Que você sabe que eu sou fã sua há mais de 15 anos já, né? Desde que a gente se conhece, né? E quando surgiu a oportunidade da gente falar sobre propósito, eu falei, tem que ser a Sandra. A Sandra,
né, é a maestria em relação a propósito, né? E, então, se apresente, Sandra, por favor, né? Conte um pouquinho da sua história aí para a gente conhecer um pouquinho mais. E um detalhe, encaminhem essa live, pessoal, para quem vocês acreditam que é importante saber mais sobre propósito. Para quem vocês imaginam que a pessoa está faltando clareza no propósito, que ela precisa se encaixar em alguma coisa, encaminha, que vai ser muito importante, porque o nosso objetivo é ajudar as pessoas nesse momento a se tornarem melhor e tornar um mundo melhor de se viver também. Sandra, a palavra é contigo. Muito bom, muito bom. Depois dessa apresentação, hein? Que eu posso dizer? É interessante, Eliane, quando você falou, né, que a gente se conhece há mais de 15 anos. E quando a gente fala de propósito, é tão interessante a gente conhecer o nosso propósito. Quanto mais a gente conhece, mais a gente se alia a pessoas que têm propósitos parecidos com o nosso. E sim, você falou uma coisa, né? Antes de eu conhecer bem o meu propósito, parecia que a minha vida ficava patinando. E é o que acontece. Quando a gente não tem clareza do nosso propósito, a gente se alia a pessoas que estão totalmente desalinhadas, a gente se alia com pessoas que não têm propósito, ou pessoas que têm um propósito totalmente distorcidos, que não tem a ver com o nosso propósito. E isso faz com que a nossa vida literalmente fique patinando. E a gente tem a felicidade, né, de conhecer você aí, Luizinho, né, a família, há bastante tempo. E é um presente pra gente. Então é um presente para mim hoje estar aqui. Legal. E um privilégio ter sido convidada por você para falar sobre isso. Uma honra para mim estar aqui. Então, era isso que eu queria dizer para a gente começar. Aí o Jean já entrou por aí. Sim, também. Eu vi. Quando eu conheci o meu... eu trabalho, na verdade, desde os meus 16 anos de idade, treinando pessoas. Eu trabalho desde os meus 16 anos de idade contribuindo para gerar transformação. Ajudar a gerar o poder na vida das pessoas através do desenvolvimento. E eu estava até fazendo uma mentoria antes de entrar aqui, e eu até tive que falar, meu Deus do céu, eu tenho que correr porque eu já estou na hora da live, não dá mais para a gente falar. E uma das coisas que sempre foi muito clara para mim foi o poder do autoconhecimento. Desde criança eu sempre busquei muito autoconhecimento, porque eu sempre fui muito observadora, né? E através da observação eu pude entender que o comportamento das pessoas levava a resultado. Mas aquele comportamento era um padrão de repetição por causa de uma cultura, por causa da mentalidade que a pessoa tinha. E eu sempre observei muito o potencial que as pessoas tinham que elas não conseguiam enxergar. Como que elas poderiam desenvolver aquilo para conquistar outros resultados. E toda essa observação desde criança me fez sempre buscar leituras, buscar... Esses dias eu ainda relembrei do primeiro livro que eu li, que foi Como Fazer Amigos... Não, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Esse foi o primeiro livro que eu li do Dale Carnegie. Então, Esse? Tá na minha listinha. Ó, eu comecei, Sandra. Quando você falou do livro, eu falei, opa, né? A gente tem que, se a Sandra leu e foi bom para ela. E é bem interessante isso, que enquanto as meninas da minha idade estavam brincando, estavam pensando em namorar, estavam pensando em qualquer coisa, eu estava pensando em conhecer mais sobre a mente humana. Legal. Eu estava sempre buscando isso. E quando a gente fala de propósito, as pessoas pensam assim, poxa, mas é tão difícil definir um propósito, é tão difícil eu entender qual é o meu propósito. Parece um passe de mágica, né? E por que eu estou contando essa história? Porque é uma observação constante que vai nos levar até um propósito. A entender qual é o nosso propósito de vida. Porque quando a gente tem uma missão, quando a gente tem um propósito, a gente sempre vai dar um jeito de colocar aquilo em ação.
Você pode não saber, mas instintivamente, de alguma forma, você dá um jeito. E essa é uma Sim. outra pista, né, para o desenvolvimento de propósito. Então, nessa minha trajetória, onde eu busquei, então foi uma vida aí, né, a gente usa muito o termo, hoje, né, o conceito de lifelong learning, que é o aprendizado constante da vida inteira. Isso para mim sempre fez parte. Eu nunca fui aquela pessoa que falava assim, eu quero fazer faculdade X, depois eu quero fazer pós-graduação, depois eu quero fazer isso, depois eu quero... Para mim sempre foi um aprendizado constante, tudo foi sempre uma rotina constante, né? Eu nunca tive um fim desse aprendizado. E é até difícil quando a gente fala de mas você se especializou no quê? Você se formou o quê? Eu falo, cara, foi tanta coisa na minha vida inteira que eu já nem sei mais te dizer o que é. Tipo, Mas, quando que vai parar de estudar? Tipo, quando né? vai parar, não vai parar nunca. Não pode. Só que para mim sempre fez muito sentido o conhecimento que você consiga colocar em prática. Porque você só adquirir conhecimento, você só está acumulando informação. Porque isso é o que é o conhecimento. É informação acumulada. O que muda tudo, que gera transformação, é o que você faz com o que você sabe, né? E hoje em dia a gente não precisa saber mais tanta coisa, assim, no geral, Armazenar, né? né? Porque tem o Google, claro, quando acaba a internet a gente se desespera, mas tem no Google, né? A gente tem o telefone de alguém que sabe dessa informação, de alguém que é mais especialista em determinada informação, né? Então, por que eu tenho que me especializar em tudo, né? Sendo que eu posso ter alguém que vai me apoiar, que tem uma expertise maior naquele determinado tema, naquele determinado assunto, né? Então eu acredito muito nisso, né? Você tem que ser bom no que você faz, saber um pouquinho, né? Para ninguém passar o mel, né? Tipo, você compra gato por lebre, mas, né? Tem que ser, que nem você falou, você tem que ir naquilo que você realmente gosta e que te faz girar, né? Dá aquele prazer de estar ali, né? E é interessante isso, porque hoje a gente vive na indústria do conhecimento, então é muita informação. A gente tem acesso a muita informação. E aí entra aquela história, quanto mais eu sei, mais eu vejo que nada sei. Uhum. E uma das coisas que atrapalha muito quando a gente fala de propósito, de identificação de propósito e ação de propósito, é exatamente esse sentimento. Mas eu ainda não sei o suficiente. Mas eu ainda não conheço tudo. E a pessoa fica sempre nessa, né, entra nessa vala que faz com que a pessoa não consiga ter resultado. E aí vira uma frustrante e angustiada e busca pelo propósito que nunca chega. Porque a pessoa não consegue ter o sentimento de ação, né? E principalmente quando a gente compara, né? Que nem se fala assim, mas eu não sei tudo ainda. Né? Quando a gente se compara, mas o outro lá tem doutorado. Sim. Né? Tá, mas as experiências são diferentes, a forma de comunicar é diferente, né? Talvez ele fez doutorado, mas ele não tem a experiência de vida, né? Que você tem, que você pode levar e transformar, às vezes, mais do que quem tem só um conhecimento, né? Isso. Então é bem válido isso. Com certeza. Eu vi aqui que entrou a Michelle, entrou aí, o Davi, muito bem. A Neuza tá ali também. Bem-vindos, amigos. É um prazer estar aqui com vocês. Não, tem bastante gente legal. Ó. Tem aqui o Hélio, quem mais aqui? Tem o Marcos, Almeida Prado, olha ali, ó, que legal. Meu sobrenome que o meu. Você sabe que nós estamos falando de conhecimento e essa Michelle que entrou ali, a Michelle é uma pessoa que ela é uma constante buscadora de conhecimento. É uma pessoa que não para nunca, né, Michelle? Mas a Michelle tem uma grande diferença da maioria das pessoas. A Michelle coloca em ação. Ela busca conhecimento para colocar em ação. Então, isso diferencia muito ela. A Michelle tem estética. A Michelle está dizendo que travou. Agora não sei se é a nossa ou a dela. E ela é uma pessoa que sempre consegue ter resultado. Porque ela sempre vai em busca de conhecimento que possa aperfeiçoar. E é interessante quando a gente fala de aperfeiçoamento. Porque para eu aperfeiçoar, eu preciso ter feito.
Porque eu só aperfeiçoo aquilo que foi feito. E não consigo aperfeiçoar, porque essa busca constante só de informação faz com que eu não consiga colocar em ação. E aí eu não sei se aquilo realmente é bom, se funciona, se é para mim ou se não é. Eu trabalho muito com desenvolvimento de carreira e muitas pessoas que estão em processo de transição de carreira, constituição de negócios. Um grande detalhe de quando a gente fala da experimentar uma nova carreira, de eu começar uma nova profissão, por exemplo, é a pessoa se permitir fazer, se permitir experimentar algo novo. Ah, mas eu não tenho experiência na área. Como é que eu vou fazer para experimentar? E aí entra o X da questão. Como adulto, a gente acha que a gente sabe tudo. Que eu não preciso mais aprender. E aí eu não me permito passar por alguns processos porque eu passo a me exigir que eu tenho que ser um especialista do processo. Porque imagina, né? Eu, nessa altura do campeonato, quem sou eu para começar alguma coisa? Então, eu penso que eu tenho que me especializar e ter mais uma graduação e ter mais alguma coisa e mais, para daí eu colocar em ação. Eu não me dou o direito de colocar o meu conhecimento em ação. E isso tem a ver com essa nossa mentalidade de adulto. Então a gente precisa quebrar e se colocar, eu acho que um princípio fundamental é a resiliência. A gente se colocar como aprendiz da vida. Então eu me coloco na posição de aprendiz e para uma das coisas que o adulto aprende é fazendo. Porque só adquirir conhecimento não é aprendizado. Se torna aprendizado quando a gente faz, quando a gente coloca em prática. Ou quando a gente ensina, né? E a melhor forma de você ensinar é quando você já passou por isso. Sim, sim. Né? Então, isso são pontos assim que vão ajudando, né, nessa busca. Porque é muito difícil, Eliane. Quando a gente fala de propósito, é um tema que eu gosto muito. Porque, como você falou, né? O propósito, quando você identificou o teu propósito, você mudou a tua vida. Para mim também faz todo sentido. E é algo que eu sempre falo, né? Eu sou CEO aqui na Oliscorp. Para mim, isso é um trabalho duríssimo, ser CEO. Porque eu tenho que cuidar de toda a operação, tenho que fazer toda a parte estratégica. Isso, para mim, é um trabalho duro, árduo. Mas a minha parte da minha profissão, que é coach e mentora, quando eu estou executando isso, para mim é a realização do meu propósito. Porque o meu propósito... Tá estrelinha. Nossa, tá estrelinha. É outra pessoa. Muda a minha fisionomia, muda a minha energia, muda o meu brilho, tudo muda. Eu sou feliz fazendo o que eu faço. Esse é quando eu me conecto com o meu propósito. E é por isso que eu digo que as pessoas precisam experimentar isso. E para experimentar, você tem que se permitir. Para você saber o que faz sentido para você. O que te faz brilhar o olho. Porque ficar só no campo da imaginação, você nunca vai conseguir se conectar com o teu propósito. Não tem como, não há como. E isso é muito verdadeiro. Isso é muito verdadeiro. Então, assim, quem quer se sentir mais feliz, que nem a Sandra falou, vocês viram que quando ela falou de mentoria e tal, até o sorriso subiu lá nas orelhas. Então, não assim, é pequeno, né? Sorriso lindo. Quem quer ter essa energia, esse brilho no olhar, essa alegria no executar o seu trabalho, manda um joinha, um sim, põe coraçãozinho aí que a Sandra vai ficar mais animada ainda e vai nos entregar mais conteúdo ainda. E compartilha, pessoal, essa live com quem vocês acham que merece ouvir essas palavras para elas se sentirem melhor, porque agora a gente sabe que nesse momento que a gente está passando essa pandemia, toda essa situação, a gente está precisando muito desse tipo de conteúdo, não é conselho, mas desse tipo de palavra que vai nos trazer de volta o brilho no olhar para o negócio da gente ou para a liderança que a gente está exercendo. Então, vamos ajudar, né, a nossa sociedade, o nosso mundo a brilhar de novo os olhos. Então, Isabel, Sandra, o pessoal mandou beijinhos aqui. Eu vi que a Isabel é lá de Chapecó. Isabel, querida,
é uma grande mulher, uma grande inspiração, e ela colocou ali, né, que é brilhar o olho, essa é a diferença, só se faz com um propósito, né? E Sim, bem. é aquela história daquilo que não tem preço, mas que tem alto valor. E Uhum. aí, as pessoas podem estar se perguntando agora, né? Tá, mas como é que eu faço para conquistar o meu propósito? Como é que eu faço para conhecer? Como é que eu Papel posso e caneta, cadê? Ó, eu já peguei minhas canetinhas, meu papel, vamos lá. de que jeito que eu vou saber qual que é o meu propósito? Porque como é que eu faço, né? E quando a gente fala de propósito, parece algo tão subjetivo. Como é que eu faço para tirar do subjetivo isso, né? E é bem interessante isso. Esses dias atrás eu estava fazendo uma mentoria com 3 empresários. E aí, quando eu falei de propósito, uma delas falou assim, ela é muito prática, né? E ela disse, tá, Sandra, ok. Todo mundo fala de propósito, aham, ok, tá, ok, mas eu quero uma coisa prática, eu quero prática, ok. Daí eu falei, ah, tá, entendi. Aham. Daí o Brandon, por que que Parece você... filosófico, né? Falar de Parece propósito, filosófico. parece algo, né? Parece bem filosófico. E aí eu falei pra ela, bom, por que que você faz o que você faz? Ah, eu não sei. Você tá tendo resultado no teu negócio? Não. Daí eu falei, tá, esse é o caminho. Você nem sabe por que que você tá fazendo? Eu falei, o propósito é o porquê. Por que que você faz o que você faz? Por que que você quer fazer o que você quer fazer? Se não houver Não, propósito... Tá me pode ouvindo? falar, Sandra. Ah, Sim, sim, eu tô ditando. tá. É isso aí, Isabel. Se não tiver propósito, fica pesado. É bem isso. E essa é mais uma dica, tá? Com base no que a Isabel tá falando. Todas as coisas que você faz, que você sente que é leve, que flui, é uma pista também para você ver, opa, isso daqui pode fazer sentido. Isso aqui pode estar conectado com o que faz sentido para mim na vida. Porque isso é a identificação do propósito. O que faz sentido para você? Por que eu Uhum. faço o que eu faço? Por que eu vou fazer o que eu vou fazer? Para quem vai criar um negócio, quem quer empreender, quem está pensando em empreender. Ah, eu vou empreender. Para quê? Para ganhar dinheiro. Ok, mas para que você quer ganhar dinheiro? Ah, quero ganhar dinheiro para viajar, quero ganhar dinheiro para... Tá. Por que você quer viajar? Por que você quer fazer o que você quer fazer? Você tem que ir afunilando os porquês até você chegar no ponto-chave que vai te dizer, ah, isso me move. Quando você tem um propósito, quando você se conecta com o teu propósito, você se torna uma fortaleza. Porque na vida a gente tem diversos desafios, tem diversos problemas. Tem aqueles que a gente cria, mas tem aqueles que não estão na nossa mão. Né? Como esse momento atual que a gente vive. E para todos eles, a gente de alguma forma tem que se preparar. Então, os que eu crio, eu preciso me desenvolver, preciso me capacitar, preciso ter autoconhecimento para eu melhorar. Eu preciso ser aprendiz e Uhum. buscar a melhoria contínua. Mas, Com para certeza. aqueles que vêm de fora, eu preciso estar preparado. Porque a vida vai bater. Mas você tem que saber como levantar. Se você não tiver um propósito, você não vai conseguir. Sinto dizer, mas você vai cair. E foi o E que cai aconteceu. mesmo. E vai. Cai, porque eu passei por isso, né? Então foi um momento assim muito tenso que tu parece que não tem, tu olha em volta, tudo tá bom, tudo tá legal, mas aqui dentro não tá Não legal, tá né? legal. Porque tu não tem, por que que eu vou levantar de manhã, né? Uhum. Tipo, por que que eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo? Né? Por que que eu vou ganhar o dinheiro que eu tô ganhando? Que nem você É. falou. E daí, esses porquês, né? No começo é difícil responder esses porquês, né, Sandra? Até É. a gente né, espremer bem lá para chegar, né? E aí quando tu chega, aí parece que vem a liberdade, né? É um negócio É. fantástico. Você falou uma palavra, liberdade, né? E isso é uma coisa muito forte, tá? Co- Na maioria das pessoas que me procuram, porque estão exatamente nesse momento da carreira, do negócio, da vida, em que a pessoa, tipo Uhum. assim, cara, tá tudo bem, mas não tá bem. Tem alguma coisa que tá faltando, tem alguma coisa que eu não tô me sentindo plena
Não estou sentindo que eu estou colocando a minha utilidade toda, que eu posso contribuir no mundo. Eu preciso de mais, preciso fazer alguma coisa que faça sentido na minha vida. Isso é fatídico, tá? E a maioria dos meus clientes são exatamente esse o time. Sandra, eu lembro, assim, uma frase que eu falava muito, assim, eu não estou me sentindo feliz, eu quero me sentir feliz, né? E eu lembro que, na época até, eu busquei ajuda, né, o doutor Cristino até tá aí na live, para entender isso, por que eu não estou me sentindo feliz se tá, tudo em volta conspira a favor, né? Uhum. E aí, né, e aí o trabalho com o coach também me ajudou muito a ter essa clareza. Então, os dois lados juntos me ajudaram muito, assim. Então, foi bem, né? Não sei se dá para ver a camiseta que eu tô usando hoje. Linda, maravilhosa essa camiseta. Show, né? Ai, eu amo essa camiseta. Tem um coraçãozinho para você agora. Manda coraçãozinho pra mim e pra Sandra, porque a gente adora, a gente é mulher, a gente gosta desses mimos. A gente adora. Não adianta falar que coisa de mulher não, tá? Porque o Jean adora coraçãozinho, ele adora. Mas o Jean também é uma figura, né? Ele é movido a motivação também, né? Com certeza. Motivação e desafio é o sobrenome dele. Cara. Bem isso. Mas é o que você estava falando, Eliane, da felicidade, né? A premissa básica do ser humano, o impulso básico do ser humano é a felicidade. Tanto que, quando você pergunta para as pessoas o que você quer da vida, a maioria das pessoas vai responder, eu quero ser feliz. Mas a maioria não sabe o que isso significa. E quando você não sabe o que significa, você começa a procurar e projetar que a tua felicidade vai estar quando você estiver casado. Aí você casa. E daí você vê que não era aquilo. Não. Então vai ser quando tiver uma casa. Aí, ok, você consegue comprar uma casa. Aí você tá na casa e fala, mas ainda tá faltando alguma coisa. E aí você começa a buscar fora todas as coisas que podem te gerar felicidade. E aí você descobre que nada disso vai gerar felicidade. Pode te gerar alegria, pode te gerar momentos, mas você não sente aquele sentimento de preenchimento, aquele vazio existencial que todo ser humano busca, que é ser feliz. E quando a gente fala dessa felicidade, é aquilo que você falou, eu tinha tudo, mas eu não me sentia feliz, eu precisava sentir felicidade. E de fora as pessoas vão dizer, nossa, mas você não tem do que reclamar, você tem uma família maravilhosa, você tem uma casa, você tem um trabalho, você tem realização, você tem tudo. O que mais te falta? E aí, se a gente for, o que mais me falta é preencher. É eu me conectar com aquilo que é o meu verdadeiro e autêntico dom. Eu colocar a minha expressão no mundo. Essa força que faz com que eu consiga gerar outros tipos de resultado. Que podem ou não ter a ver com o financeiro. Mas é muito mais profundo do que isso. E aí é essa conexão. Então a gente nunca pode ignorar o fato da nossa singularidade. Esse é o princípio. Como ser humano, eu tenho que ter... Não existe uma fórmula mágica quando a gente fala de propósito, de que eu vou ter uma fórmula mágica para mim, que vai ser a mesma para a Eliane, que vai ser a mesma para a Isabel, para enfim, para muito mais BC, para clínica VET, para todo mundo. Não tem fórmula mágica. Aliás, tem uma fórmula mágica, que é comum para todo mundo. E essa é talvez é a mais desafiadora, que é o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me sei, mais eu consigo encontrar aquilo que realmente me faz feliz. Aquilo que realmente... Porque é interessante, Eliane, quando a gente fala do sentimento de felicidade, ele está muito vinculado ao sentimento de utilidade. Para que eu sirvo nesse mundo? Por que eu vim nesse mundo? Porque essa é uma outra reflexão que chega um momento da vida que a gente começa a se fazer. Tá, mas eu devo servir para mais alguma coisa, não pode ser só isso que eu vim aqui fazer. É onde a pessoa começa a sentir a necessidade de contribuir. Eu tenho que contribuir. E é aquela contribuição que me gera o sentimento de utilidade. Por que a maioria das pessoas, quando se aposenta, por exemplo, né?
pessoa trabalha a vida inteira para se aposentar. O sonho da vida dela é se aposentar. Então ela trabalha uma vida para se aposentar. Quando ela se aposenta, ela deixa de fazer as coisas que ela fazia e ela se vê num vazio existencial. Porque ela fala, tá, mas e agora? Para que eu sirvo? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí a pessoa pode viajar, pode fazer várias coisas. Só que volta e meia ela se pega pensando, tá, mas eu ainda não estou preenchida. Uhum. Porque faz parte da natureza humana a contribuição. De alguma forma, eu preciso contribuir. E aí eu preciso encontrar aquilo que me faz meu verdadeiro e autêntico dom. Qual que é o talento que eu tenho para contribuir. E aí eu vou falar da minha história de novo, porque eu acredito muito na congruência, né? De falar daquilo que a gente faz. Como transformou a minha vida foi quando eu comecei a entender qual que era a minha missão. E aí, na minha missão, né, que é ajudar no desenvolvimento, gerar transformação através do desenvolvimento das potencialidades das pessoas, eu entendi que o que me gerava realização quando eu estava agindo na minha missão era gerar clareza. Todos os dias, quando eu vou atender alguém, quando eu vou conversar com alguém, quando eu vou ter uma reunião, um treinamento, qualquer coisa, o que mais me realiza é quando eu consigo gerar clareza para a pessoa. O meu propósito é gerar clareza. O meu propósito é fazer uma live. Por que eu vou fazer uma live com a Eliane falando sobre propósito? Para ajudar a gerar clareza para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, se de alguma forma, uma palavra que eu fale, que ajude uma pessoa, que contribua na vida dela, para um momento de clareza, onde possa ser um gatilho para ela buscar se desenvolver, buscar aprofundar no seu propósito, eu realizei o meu. Isso gera esse sentimento de felicidade plena para mim. Quando alguém diz para mim, nossa, Sandra, você me ajudou a gerar clareza. Pronto. Para mim, aquilo é literalmente a realização do meu propósito. Então, saber aí por que você dança. faz. Bem isso. É bem interessante. Essa semana até, eu estava na semana passada, estava numa semana da empresa, né? Daí a parte CEO da empresa aqui, né? Resolvendo várias coisas. Tem que fazer. Nossa Senhora, milhões de coisas. Então eu estava numa semana bem tensa, né? E aí, no meio da semana, eu atendo uma cliente na quarta-feira à noite. E aí tá, durante o dia foi aquele dia punk, assim, pra mim, porque eu tava como CEO da empresa. Daí à noite eu vesti meu papel de coach, mentor e fui atender cliente. E aí, depois que eu terminei o atendimento, aí eu fui falar com o Jean, e ele olhou pra mim e ficou olhando pra mim assim com a cara. Eu falei, o que você tá me olhando desse jeito? Ele disse, nossa, você tá assim, transbordando. Porque ele viu a minha cara que eu tava antes e a cara que eu fiquei depois. E aí eu falei, nossa, é porque isso não tem preço. É algo assim que realmente transborda. E aí a provocação que eu faço para quem está aqui nos ouvindo agora é começar a observar o que gera esse sentimento em você. E não procura nas coisas grandes, procura nas coisas pequenas. E esse é um outro defeitinho que a gente tem como ser humano, que a gente pensa que só as coisas grandes é que vão gerar as grandes transformações. Ah, não, nossa, para eu falar de propósito tem que ser algo muito extraordinário que eu vá mudar o mundo. Não tem a ver com isso. Porque a gente só muda o mundo inteiro se a gente começar por aqui, né? O efeito borboleta. Eu tenho que começar aqui, onde eu tô, na minha casa, na minha vida, na minha comunidade, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país, e aí eu vou impactar no mundo. Então nada começa grande, gigantesco. E a gente acha que pra gente ter... Não, propósito não é pra mim. Nesse momento, não posso falar de propósito, não tem a ver. Não, eu tenho que trabalhar. Isso eu escuto. Não, que falar de propósito? Nesse momento eu tenho que trabalhar. Meta, resultado? Não, se não tá claro o propósito, tu não chega no resultado. Você vai andar como dando volta em círculo, né? Você anda e parece que não sai nunca do lugar. E aí vai. E é bem interessante porque uma hora ou outra a vida cobra da gente. A gente não consegue passar imune nessa vida sem ter tido uma reflexão do porquê, do meu porquê existencial. Por que eu vim nessa vida?
E para que eu sirvo? E aí eu acredito muito, Aristóteles dizia que a gente faz parte de uma engrenagem universal, e eu acredito muito nisso. O universo é uma engrenagem, e cada um de nós é uma peça dessa engrenagem. E para eu funcionar, para essa engrenagem funcionar, eu preciso funcionar. E ele até dizia, né, que a felicidade é o impulso básico humano, e que as pessoas pensam assim, eu sou triste e daí, né? Deixa eu aqui no meu canto. E não é isso, porque você vai impactar as pessoas. Você não é triste sozinho, você não é infeliz sozinho. Você impacta as pessoas que estão ao teu redor, você impacta a tua família. Uhum. Você pode ter sucesso no teu negócio, dependendo do que é sucesso para você, mas você pode ter esse impacto negativo na tua família se você não é feliz. E aí, se você impacta negativamente na tua família, você está interferindo também na existência delas. Está atrapalhando essa fluidez da engrenagem, porque você, às vezes, você é o óleo que a engrenagem da outra pessoa precisa. É onde você vai inspirar, a gente inspira as pessoas todos os dias. E às vezes a gente não se dá conta disso. E a gente é inspirado por outras. E aí a gente tem que cuidar com quem está nos inspirando também. Porque se as pessoas que estão me inspirando são pessoas negativas, que não têm propósito, que são essas que não me agregam, então eu preciso me realinhar. E olhando assim, dessa forma, a impressão que dá de que quem não tem o seu propósito claro, não vive ele, né, com intensidade, acaba se tornando egoísta, né? É porque ele não ajuda a outra pessoa, ele não vai, né, que nem se comentou da engrenagem, né? Não vai lubrificar, não vai motivar, não vai dar uma palavra, né, às vezes importante no momento. E né? é interessante que você falou da ajuda, né? Eu sempre falo, existe uma grande diferença de quando eu entendo que eu tenho a responsabilidade sobre a minha vida. A responsabilidade é minha, o resultado é meu, a responsabilidade é minha, não é do meu marido, não é da minha esposa, não é do meu pai, não é da minha mãe, não é de ninguém, é minha. Pura e simplesmente minha. Eu tenho que assumir a responsabilidade das minhas escolhas, das minhas decisões e assumir a responsabilidade de melhorar com isso também. Então, quando eu estava hoje ainda falando sobre a diferença de ajuda e contribuição. Ajuda é quando eu só dou. Eu tô ajudando, eu tô dando. E tem muitas pessoas que ficam na vida na postura de ser ajudado. E geralmente a pessoa que precisa de ajuda, ela vai precisar para sempre. Enquanto ela não entender que ela faz parte da engrenagem, que ela tem a sua utilidade, que ela tem o seu papel e a sua responsabilidade de desenvolver isso para acontecer, ela vai continuar nesse papel de ajuda. Enquanto ser humano, a gente tem que entender que o nosso papel é de contribuição. É eu com você. Porque a engrenagem, para funcionar, as peças não funcionam sozinhas. E se uma peça estiver enroscada, ela vai interferir na outra. Então, quanto mais eu me desenvolvo, quanto mais eu coloco a minha missão em ação, o meu propósito em ação, mais eu vou interferir e impactar positivamente na vida das pessoas. Mais eu vou ajudar essa engrenagem a girar, vou contribuir para que as pessoas saiam do papel de ser ajudadas para que elas também entrem no seu papel de contribuição. Que não que a gente não precise de ajuda na vida, muito pelo contrário, a gente precisa de ajuda e precisa ser ajudado, mas é uma troca mútua, né? E é sempre esse papel de contribuição. Mas, por exemplo, por que os Bolsa Família? A pessoa ganha um dinheiro e ela só ganha aquele dinheiro. Ela só está ganhando uma ajuda do governo. Mas ela não está ganhando, ela não está recebendo a contribuição que ela precisa para sair daquele estado que ela está. E ela não entende o papel que ela tem, que é não ficar dependendo daquilo. Só que o método como é inserido é um método de dependência e faz a pessoa acreditar que ela não tem utilidade, que ela não tem como sair daquele papel, né? E veja, isso é tão profundo, tão forte, que impacta na prosperidade. Às vezes a pessoa passa a vida naquilo e aí não consegue prosperar porque não sabe por quê. Eu nasci pobre, sou pobre e vou morrer assim. Essa é a minha sina.
Ou seja, a pessoa não está colocando a responsabilidade nela, está colocando a responsabilidade em qualquer outra pessoa. Porque... Então, Mas Sandra, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Então é mais fácil colocar a culpa no outro, terceirizar. Ah, eu sou o coitadinho e sou assim porque, né? E a gente não precisa cultura, viver né? assim. Exatamente, é uma cultura. Mas aí que tá. Por que eu vou sair da condição que eu tô? A gente tá vivendo um momento de crise. Por que eu vou sair desse momento? Como eu vou sair desse momento? Qual que é o propósito de eu agir? Qual que é o propósito de eu colocar em ação? Qual que é o propósito de eu me conhecer? Passar por essa crise é inevitável. Uns com maior impacto, outros com menos impacto. Uns com impacto negativo, outros com impacto positivo. Mas o que importa é como você vai sair dela. Como é que você vai passar por ela e sair do outro lado? Vai sair melhor ou pior? E o propósito não vai mudar, né, Sandra? Você vai adaptar as situações porque o propósito não muda. Você sabe, Eliane, que nesse momento de crise é sempre uma oportunidade. Para quem olha para ela como oportunidade, né? Para quem não olha, continua sofrendo impacto. Mas quando a gente olha para os problemas em si como uma oportunidade, a gente tem uma oportunidade de aprimorar, de melhorar. Veja, eu acredito que para gerar clareza na vida das pessoas, a gente precisa simplificar os processos. A gente precisa tornar as coisas mais simples, porque todas as verdades da vida estão no que é simples. Não no que é simplista e não no que é teórico, mas no que é simples e profundo. Porque o mundo é muito complexo, nós estamos cheios de informação, já é tudo muito, muito, muito. Então, para mim, faz sentido gerar clareza através da simplicidade. Nada muito complexo, é tudo que está mais acessível, mais próximo. Mas, ainda assim, existem alguns processos, por exemplo, dentro do nosso negócio, dentro da nossa empresa. A gente... faz 2 anos que a gente tinha um projeto já de... um projeto de digital. Mas... tudo que era falado desse projeto demandava um investimento muito alto, demandava alta tecnologia, demandava ter profissionais altamente qualificados. Era tudo muito, 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 muito. E nesse muito, 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 a coisa ficou trancada, ficou pesada, né? Que é como a Isabel disse antes, tem que gerar leveza. E eu acredito muito que a clareza gera leveza. E aí, a gente nessa armadilha de não conseguir executar, porque estava tudo muito complexo, muito pesado. E não vai para frente, fica truncado. Aí, o que aconteceu? A pandemia veio, nos obrigou a ficar dentro de casa. Não pudemos mais ir atender os clientes que a gente estava em atendimento, ok. Vamos ajudar os empresários, vamos, né? E aí foi onde a gente começou todos os processos de mentoria. Foram mais de 500 aí nesse processo. E mentoria, ok. E aí veio o insight. Por quê? A gente entendeu que a gente precisava facilitar, a gente precisava dar acessibilidade para as pessoas, a gente precisava ajudar a gerar transformação. Como que eu vou gerar clareza? Como é que eu vou colocar meu propósito em ação nesse momento que está todo mundo passando por desafio? Que está todo mundo com desafio financeiro, mas que eu sei que o que a gente faz pode ajudar a gerar transformação. Ela pode ter um momento de insight, de clareza, ela vai gerar ação e vai gerar transformação. E aí a gente criou o Universo Empreendedor. E você veja, é um sucesso, né, Sandra? Que é um sucesso aí. Em 30 dias a gente está em 12 estados. Uau! Com diversas pessoas, uma conexão linda. Porque a gente voltou, é o que a gente fala de voltar ao mosteiro. É voltar à nossa essência, voltar à conexão do propósito. Por que a gente faz o que a gente faz? Nós acreditamos nas potencialidades de cada ser humano. Cada um tem dentro de si um universo em potencial. A nossa missão é ajudar essas pessoas a colocar em prática, de maneira sustentável, essas potencialidades. E a gente voltou e falou, peraí, vamos voltar e olhar para o nosso propósito. Vamos simplificar as coisas, vamos deixar leve, vamos fazer com que as coisas fluam. E a gente colocou em ação.
Foi, e eu vou dizer, tá? Foi assim, 2 semanas para colocar a plataforma no ar, para fazer a primeira masterclass, fazer o MVP, que a gente fala, né? Fazer Sim, sim. o teste. Foi um sucesso e está sendo um sucesso. Por quê? A gente voltou e se conectou com o nosso propósito. Ou seja, toda aquela construção imensa, aquele planejamento, aquela estrutura, estava tudo desenhado na parede. Sabe o que é você pegar o papel e fazer, ó, bluff, derruba tudo isso. Vamos pro simples. Simplifica tudo. Que, na verdade, o poder estava dentro de vocês, né, Sandra? O que vocês estavam, o que as pessoas querem é o que vocês têm para falar, né? O que vocês têm para contar, o que vocês têm para ajudar. E não a estrutura toda, né? Isso é uma coisa que muita gente está descobrindo agora, né? Com essa história do digital, né? Desmistificando. E é bem isso. Então, para quem não sabe o que fazer, para quem não sabe por onde começar agora, comece pelo simples. Aquilo que faz sentido para você, que é já. Simples assim. Ah, mas é só uma coisa? Só uma coisa. É uma coisa cada vez. Não adianta querer complicar 10.000 ferramentas para você descobrir o teu propósito. Não vai acontecer. É o porquê, né? A ferramenta principal é o porquê. Porquê. É uma pergunta que é simples, mas extremamente profunda. Porque às vezes você demora horas, às vezes dias para responder. Sandra, tem umas perguntas aqui que o pessoal mandou antes, né? Em relação, assim, muitas nós já respondemos, né? Você já respondeu. Nós, né? A gente falando nós. Mas elas falam no sentido de se a questão do propósito meu e o propósito da minha empresa são diferentes? Ou são os mesmos? Ou eu como pessoa física, pessoa profissional, isso tem diferença? São propósitos diferentes? Ou não? Não sei se ficou clara a pergunta. Sim. Sim e não. Muitas perguntas. Uma coisa que facilita, tá? E aí eu vou propor como exercício para você começar a fazer sentido, sabe? A conexão, para você achar o fio da meada, digamos assim. Você não precisa ter um propósito único existencial, mas pensa nas áreas da tua vida. Por exemplo, se você é casado, casada, né? Qual que é o teu propósito como mulher? Qual que é o teu propósito como marido, né? Esposa, marido. Qual que é o teu propósito? De estar casada com essa pessoa. De estar casado com essa pessoa. No teu papel como pai, teu papel como filho, qual que é o propósito que você tem? E quando você fala do propósito, isso é muito profundo, tá? É um exercício assim espetacular quando você faz por áreas da tua vida. Porque faz com que a gente comece a viver o momento presente e a gente comece a se conectar realmente com o que faz sentido. Então, quando, por exemplo, meu papel como tia, meu propósito como tia é eu ajudar a gerar alegria para os meus sobrinhos. Eu ajudar a gerar tranquilidade para eles quando eles estão com algum desafio, quando eles estão passando por algum problema. Eu gerar calma e tranquilidade para eles. Esse é o meu propósito. Quando eu vou encontrar com eles, eu sei exatamente qual é o meu propósito. E as pessoas podem querer o que quiser. Aquele momento é com o meu sobrinho. Eu tenho um propósito para ser cumprido naquele momento. E eu vou cumprir. Porque isso vai me gerar felicidade. Se eu não fizer isso, eu vou sair de lá com o sentimento de vazio. Vou sair com o sentimento de que eu não fiz o que eu tinha que ter feito. Quando eu vou encontrar com a avó, que hoje a única avó que a gente tem viva é a avózinha do Jean, né? Que é a minha avó, de coração. A gente adota, Sandra, a gente adota esses vovôs. Sim, a gente fez até... Eu sou a agregada, né? A neta agregada, né? E aí, no domingo, que foi o dia dos avós, eu falei para todos eles, né? Para os primos, para os irmãos do Jean e tal. Eu falei assim, vamos fazer uma live com a avó? Porque a irmã do Jean tá com ela lá nessa quarentena. Eu falei, Catiúcia, você tá com o teu notebook aí? Ela disse, tô. Eu falei assim, então se prepara, nós vamos fazer uma reunião no Google aí, vai entrar todo mundo, os netos e os bisnetos com a avó. Pensa em felicidade. Que delícia!
Porque eu tenho um propósito com ela, que é viver e proporcionar para ela experiências de conexão com a família. E quando eu tô com ela, o meu propósito é eu conhecer melhor a vida que ela teve, os sonhos que ela teve. Eu sei de coisas que os netos não sabem. Porque Nossa, que delícia. eu tenho um propósito todas as vezes que eu sento com ela. Então, você ter um propósito claro para cada coisa que você vai fazer. Aquilo que eu falei, quando eu vou encontrar um cliente, o meu propósito é gerar clareza para ele. Porque o meu cliente precisa disso para tomar as melhores decisões. Que estrategicamente isso é o que vai gerar resultado para ele. Então, tenha o teu propósito. Entenda qual que é o teu propósito. Por que você vai fazer o que você vai fazer. E aí, quando você começa a ter claro qual que é o propósito do que você vai fazer nessas pequenas ações, nesses pequenos momentos, nas áreas da tua vida, você começa a se conectar com esse sentimento de missão cumprida. Sandra, você falando agora, me veio assim pá, na mente, aí você não se sente culpado, né? Por exemplo, que nem meu caso com os filhos, né? Eu agora tô aqui com a live tranquila, não me sentindo culpada porque eles estão lá brincando no quarto, né? Então, quando você não tem essa clareza, você fica, meu Deus, eles estão sozinhos lá e eu tô aqui, né? Tô abandonando. Não, eles vão ter o momento deles depois da live, depois de eu poder gerar valor para outras pessoas, eu vou poder gerar o valor para eles, né? Da forma que eles entendem melhor, da forma que eles compreendem melhor esse valor, né? Que nem nós adotamos aqui em casa. À noite o Luiz chega, a gente senta tomar chimarrão. Terminou a térmica, agora cada um faz né? Os filhos vão para um lado, vão tomar banho, vão dormir, o Luiz precisa trabalhar, vai trabalhar. Então, a gente conseguiu fazer essa engrenagem que você fala, as coisas fluírem melhor, porque cada área, só que isso não foi assim sentado e pensado, né? Foi instintivo. Instintivo. Mas agora você falando me fez todo sentido. Eu até anotei aqui para eu sentar depois e pensar melhor em cada uma dessas questões, assim, né? Bem isso mesmo. Nossa, melhorou, né? A minha cara aqui. O que você aprontou aí? Arranquei a luminária sem querer de lá. Coisa de Sandra, né? Meu propósito é gerar clareza, então eu sou meio desastrada, eu gero clareza de qualquer jeito. De um jeito ou de outro, né? A Andréia tá falando aqui, tudo tem o seu tempo e seu espaço. A Andréia também é uma mulher incrível, incrível, incrível. Ela ouve histórias de mulheres e transforma essas histórias em poesia. Ai, que Sandra, lindo. é um trabalho maravilhoso. E Nossa, cheguei a me arrepiar agora. Sandra, Andréia, conversa com a Sandra. A Sandra tem histórias lindas para você. E nesse processo todo, ela acaba fazendo a mentoria dessas mulheres e transformando também a vida delas, né? Então, que legal, isso. É show. Olha que propósito forte, né? É lindo. Fiquei curiosa para saber o propósito da Andréia. Andréia... Ela faz o que ela faz. Ela é show. E ela tem uma história de vida também muito linda, assim. É apaixonante. Muito legal. Ela é massa. Muito bom. Eu vi que o Luiz entrou ali também. Obrigada, Luiz. Sim, o Luiz, ele sempre dá um oizinho, né? Ele tinha cliente hoje à tarde, ele falou, depois que eu atender o cliente, eu dou um oi para vocês aí, né? É bom sentir esse apoio da família, né? Porque daí a gente vê que os de perto estão também sendo impactados, né? Porque eu penso, principalmente assim, Sandra, não adianta nada eu estar ajudando o mundo e não estar ajudando quem está aqui pertinho, né? Então, começar um movimento por perto, pela família, pelos filhos, que nem você falou, com a avó, né? Com quem está em volta. E aí, quando você vê que aqui está dando legal, aí o mundo aceita. E aí entra exatamente... A Andréia respondeu ali, o propósito dela é mostrar o poder da nossa história. Muito lindo, Andréia. Muito lindo mesmo. Depois eu quero saber mais. E essa resposta, Eliane, que você deu, é exatamente o que nos leva a responder a tua pergunta inicial do propósito pessoal e profissional, né, da empresa. Da empresa, você também vai fazer
qual que é o meu propósito com a empresa? Por que eu fundei uma empresa? E isso é algo que os empresários não sabem responder. Por que eu fundei uma empresa? Às vezes, lá atrás pode ter sido por um motivo, mas por que você continua com ela? Aonde que você quer ir com ela? E O aí, que te quando prende nisso, né? e aí a gente trabalha muito com o processo de transição também familiar. E é uma grande dificuldade no processo de transição. Muitas vezes as famílias não conseguem fazer essa transição porque não está claro o propósito. Ou porque o fundador tinha um propósito lá atrás e ele está agarrado a esse propósito lá de trás. E aí ele não ressignificou isso para fazer a transição. Então, às vezes, entender o propósito que moveu ele a ter a empresa e o que fez ele construir essa empresa e chegar até aqui, vai ajudar a ressignificar o propósito para o futuro. Porque a pessoa precisa continuar tendo a utilidade. Às vezes a pessoa fica... É difícil de fazer a transição porque a pessoa fica agarrada naquele processo, porque ela não consegue entender qual vai ser a utilidade dela do próximo passo. Né? E isso é um medo que as pessoas têm quando se fala de transição, de mudança. Eu não sei qual é a minha utilidade. Eu sei a utilidade que eu tenho hoje. Mas a próxima eu não sei. E aí isso gera aquela insegurança. Gera. Agora, quando você sabe por que você faz, por que você quer, o que te gera essa satisfação, fica muito mais simples. Nossa, nenhum processo de mudança é fácil. Todo processo de mudança gera desconforto, tem que gerar adaptação, tem que gerar aprendizado, tem que gerar melhoria, mas se torna muito mais simples. Porque aí você, quando bate aquela incerteza, aquela insegurança, aí você para e pensa, tá, mas por que eu tô fazendo isso mesmo? Aí você vai conseguir seguir em frente. Porque é isso que vai te sustentar quando você tiver com problema, quando você tiver com desafio, quando a vida estiver batendo doído em você, você vai parar e você vai dizer, peraí, não vai jogar toalha, você vai pensar, ok, tá difícil, se tiver que chorar, chora, mas enxuga as lágrimas e pensa por que é que você tá fazendo esse negócio. E é interessante, tá? Por exemplo, nesse momento, muitas empresas tiveram que fechar, obrigatoriamente tiveram que ficar com as suas empresas fechadas, né? A estrutura física fechada. Física. E aí muitas empresas pensavam que a sua empresa era a estrutura física. E aí o grande sofrimento estava exatamente em que, poxa, mas o meu propósito da empresa está ligado a essa estrutura. E agora que eu não tenho estrutura, como é que eu vou manter o meu negócio? E aí que está a diferença. Quando você sabe o propósito do negócio, você olha e vê, peraí, uma estrutura não fecha o meu negócio. O meu negócio continua em qualquer lugar. Pode ser ao ar livre, pode ser fechado, pode ser em casa, pode ser como que eu remodelo para eu continuar atingindo o meu propósito. Ressignificando, sempre. E isso é um processo. Então, o propósito é o cerne de tudo e a gente volta e meia tem que revisitar. E olhar para os pontos, às vezes nessas microesferas, ajuda muito você colocar... Ai, Neuza, obrigada. Aí, ó, Neuza, lá do Ceará. Ai, que legal. Sandra, deixa eu te cortar. Falta 1 minuto e meio para terminar nossa live. Eu olhei ali e falei, não, tá errado isso. Tá mas errado não, isso. não tá errado. Nossa, é tão bom quando a gente tá conversando assim, uma pessoa maravilhosa como você, o tempo voa, a gente nem percebe, né? Nesse nosso bate-papo foram muitas dicas, quem estava ligado, quem estava antenado conseguiu captar, né? E eu vou pedir para vocês que compartilhem essa live, vou deixar ela salva, depois vocês voltam lá se vocês ficaram com dúvidas. Se tiver mais alguma coisa que vocês gostariam de saber da Sandra, Sandra, teu sobrenome eu não sei soletrar. Mas é Sandra Oliscoves. Curte ali e depois me manda no direct ali. Né? Qualquer coisa pede para mim que eu mando certinho para vocês. Sandra, 28 segundos, dedo tchau pro pessoal aí. Obrigada, gente, foi um prazer gigantesco. E o que a Andrea falou ali, o negócio é só um instrumento para você realizar o teu propósito. É isso. Sigam os seus propósitos. Sigam aí as nossas mídias e a mídia da Eliane. Um beijo, obrigada, Eliane. Beijo.